Oi, gente linda, tudo bem? O assunto deste vídeo é o mais pedido deste canal e esse assunto é como a Estônia se recuperou tão rapidamente depois da queda da União Soviética. Então vamos lá. A Estônia é a menor, menos corrupta e mais próspera de todas as ex-repúblicas soviéticas. A Estônia ganhou sua independência no dia 20 de agosto de 1991. Em 1992, Mart Laar, que tinha só 32 anos na época, tornou-se o primeiro-ministro da Estônia. E ele é acreditado por ter ajudado a promover o rápido desenvolvimento econômico da Estônia na década de 90. O gabinete de Mart Laar tomou várias medidas de privatização rápida e de redução do papel do Estado na economia e nos assuntos sociais. Depois de uma queda inicial acentuada do PIB, a economia da Estônia começou a crescer novamente em 1995. Mas até lá, então entre 92 e 95, Mart Laar teve muita oposição do povo e dos outros políticos. Mas depois do ano de 1995, essa oposição diminuiu. Então, neste vídeo eu vou fazer algo diferente. Eu vou ler para vocês, porque eu achei uma entrevista muito interessante entre um entrevistador canadense e o Mart Laar. Então, eu traduzi as próprias palavras do Mart Laar para vocês, porque as perguntas que esse entrevistador fez tem muito a ver com as dúvidas do povo brasileiro com relação à privatização, com relação ao sistema de impostos fixo. Então eu quero usar as palavras próprias dele para não perder nada na interpretação, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui na minha mão o meu laptop na minha frente. Eu vou primeiro ler a pergunta e daí a resposta do Mart Laar. Então, a primeira pergunta é: você poderia dar uma visão geral de como você mudou o governo e a economia da Estônia? E ele respondeu: quando iniciamos em 1992, nossas reformas econômicas, a Estônia estava em um estado de colapso econômico. Quando meu primeiro governo assumiu o poder em 92, tínhamos uma enorme hiperinflação de 1000%. A maioria de nossas indústrias e economia era propriedade do Estado. Quase não produzíamos nada que pudéssemos vender para o oeste. Então éramos dependentes do mercado russo e isso era o pior. Durante o período de hiperinflação, a desigualdade social e a desigualdade de poder no país aumentaram tremendamente. Havia um pequeno grupo de pessoas motivadas pelo antigo regime comunista que tinha acesso à moeda estrangeira. E durante a hiperinflação, esta foi uma fonte de desigualdade muito elevada no início das reformas. E tínhamos uma taxa de pobreza muito alta. Portanto, a tarefa das reformas era realmente tirar o país e o povo estoniano dessa pobreza. Para isso, a única maneira era realmente uma abordagem econômica radical, começando pela estabilização macroeconômica, derrubando a hiperinflação e estabilizando o sistema monetário. E as últimas reformas foram tirando o poder das mãos do governo para as mãos do povo. Esse era o principal objetivo das reformas, porque nenhum governo, nenhum primeiro-ministro pode mudar o país, o povo pode. Portanto, o objetivo do governo era capacitar as pessoas
Isso foi feito por meio de diferentes reformas, começando pelas reformas imobiliárias, privatização, liberalização de toda a economia. Por exemplo, abolimos todos os impostos alfandegários, tornando a Estônia uma área de livre comércio. E a reforma tributária, que foi uma parte muito importante. Criamos o primeiro imposto fixo na parte moderna do hemisfério ocidental. A segunda pergunta. Muitas pessoas acreditam que o imposto progressivo dá mais receita ao governo e garante que aqueles que podem pagar mais o façam. Qual tem sido a experiência da Estônia em relação à receita e igualdade do governo com um imposto fixo? A resposta do Martlar. A redução de impostos muitas vezes faz a economia crescer, mas especialmente a introdução do imposto fixo, que torna a receita do governo mais alta porque a tributação progressiva, com enormes quantidades de isenções, é na verdade um sistema tributário tão complicado que é muito fácil evitar os impostos. Principalmente as pessoas muito ricas podem fazer isso porque podem contratar advogados e especialistas em impostos, mas para os pobres essa possibilidade não existe. Com o imposto fixo, o sistema tributário torna-se mais simples. É fácil de entender para as pessoas, mas também é muito fácil de entender para os funcionários públicos. Por isso, é muito difícil de evitar. Os resultados não serão apenas que você obterá mais receita, mas também muito mais receita. Agora, a última pergunta e resposta que vou ler para vocês. A pergunta é sobre a privatização. Mais uma vez, é uma grande preocupação que, se certas empresas do governo forem privatizadas, nossa energia, nossas telecomunicações, o nosso transporte, se privatizássemos essas empresas, as empresas seriam administradas só pelo bem dos proprietários e não pelo povo. A resposta do Martlar é, novamente, essa é uma percepção muito errada, porque se as empresas privatizadas não forem dirigidas para as pessoas, então pelo benefício das pessoas, pelo bem das pessoas, elas não serão competitivas. O que significa que os proprietários privados, essas pessoas não são estúpidas. Eles não estão arriscando o dinheiro dos contribuintes, estão arriscando o seu próprio dinheiro. E para ganhar o dinheiro, eles devem fornecer os serviços na teoria aberta da competição. Se não o fizerem, eles fracassarão. Ao passo que quando o governo pode arriscar o dinheiro dos contribuintes e perdê-lo, o setor privado descobre que não pode fazer isso. Portanto, na maioria das áreas, eles são significativamente mais competitivos e confiáveis do que as empresas estatais. Então, foi esse o trecho da entrevista que eu achei interessante ler para vocês. Mas óbvio que isso tudo que eu falei para vocês agora não é a única razão pela qual a Estônia se desenvolveu tão rapidamente. A internet também teve um papel muito importante nesse cenário. Então, a Estônia sempre se sentiu mais próximo da Finlândia e dos países escandinavos do que do leste da Europa, por causa do idioma, por causa da cultura parecida. E na época, então na década de 90, os países escandinavos estavam se desenvolvendo bastante na área de tecnologia. E os estonianos buscavam investimento dessas empresas e conseguiram. E com a ajuda dessas empresas, a Estônia acabou se desenvolvendo muito bem nessa área. Tão bem que agora é mais avançada a Estônia do que os países escandinavos na área de internet e tecnologia. E também na década de 90,
Os políticos eram muito novos, então, como eu falei, Mart Laar tinha 32 anos na época, então os políticos se adaptaram muito facilmente à tecnologia, à internet, e por isso que foi também usado bastante no governo. E também a colaboração entre os setores público e privado na área de tecnologia foi muito próxima, então muitos avanços do estado da Estônia, na verdade, começaram no setor privado. Então o governo da Estônia não teria tido todos esses recursos necessários para desenvolver esse estado digital que tem hoje sem o setor privado. Então, é basicamente isso. Essas são as razões principais pelas quais a Estônia se desenvolveu tão rapidamente depois da queda da União Soviética. Espero ter ajudado a responder a dúvida de vocês. Espero que tenham gostado. Podem conversar comigo nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!